Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer o molde da bermuda de alfaiataria. A pedido de uma seguidora aqui do canal, então hoje eu estou postando um vídeo de como fazer a bermuda. Já postei o vídeo de como cortar e de como fazer. Então hoje eu vou postar o vídeo de como fazer o molde. Então vamos juntos comigo ao passo a passo, como fazer o molde da bermuda? Para fazer o molde da bermuda, então eu tirei como base essas medidas: a circunferência do quadril, a altura do comprimento da peça, a cintura, a altura do quadril, a saída de gancho das costas, a saída de gancho da frente e a altura do gancho das costas. Então, eu peguei o 108 de quadril e dividi por 4, que deu 27. Aumentei mais 1 centímetro, então ficou com 28. Porque eu vou deixar a parte das costas mais larga, 1 centímetro do que a parte da frente. A medida da cintura deu 90 centímetros. Então, eu dividi 90 por 4, que são as 4 partes da bermuda, deu 22,5. A altura do quadril deu 22 centímetros. Para achar a saída do gancho das costas, então eu vou pegar toda a circunferência do quadril, que deu 108, e vou dividir por 10. Então, deu 10,8. Como deu um valor quase chegando a 11, então na hora de cortar eu cortei com 11. Coloquei um valor total, porque ele chegou muito próximo a 11. Para achar a saída do gancho da frente, então vou pegar esse resultado, que deu 10,8, e vou dividir por 2, para achar a saída do gancho da frente. Então, eu dividi 10,8 por 2, deu 5,4. Essa é a saída do gancho da frente. Como deu 4 milímetros a mais, então eu deixei ele só com 5 centímetros. Eu diminuí. Eu poderia ter cortado com 5,5. Como eu já tinha marcado no molde, então eu deixei com 5 centímetros. E a altura do gancho das costas eu deixei com 30 centímetros. Então, depois de tirar todas as medidas, agora vamos passar para o papel. Aqui no papel eu fiz um retângulo de 49 centímetros de comprimento com 28 de largura, que é uma das 4 partes da circunferência do quadril. Depois de fazer esse retângulo, então iniciei marcando primeiro a altura do quadril, que são 22 centímetros. Marquei dos dois lados do retângulo. Depois de fazer essa marcação, com uma régua, risquei de um ponto ao outro. Então, temos aqui a altura do quadril. Continuando, marquei a altura do gancho, que são 30 centímetros. Marquei dos dois lados do retângulo. Depois de marcar, risquei de um ponto ao outro novamente. Então, depois de marcar a altura do quadril, vou riscar a saída do gancho das costas, que na medida deu 10,8, mas eu arredondei para 11 centímetros, porque chegou bem próximo do 11. Marquei 11 centímetros também desse ponto para cima. Então, agora é só fazer a curva do gancho. Para fazer a curva do gancho, eu usei essa régua em curva. Ela não é própria para gancho, mas é a que ficou mais próximo da curva. Continuando, aumentei 5 centímetros aqui na entrepernas. Depois de fazer essa marcação, risquei da entrepernas até o ponto marcado. Para fazer essa ligação da entrepernas até o gancho, então eu usei essa régua em curva para fazer a marcação. Posicionei o molde na câmera e iniciei fazendo a marcação da barra, aonde eu vou dobrar 1 centímetro para fazer a bainha. Então, eu vou finalizar primeiro na parte da barra e depois eu finalizo a parte superior do molde. Depois de fazer essas marcações, então, com uma régua eu risquei de um lado ao outro do molde. Continuando, fiz outra marcação de 7 centímetros. Tirei a medida do início da barra, que eu vou deixar essa bainha com 6 centímetros de dobra. Depois eu vou dobrar ela e vou fazer bainha italiana, então vou fazer uma bainha mais larga, como eu fiz na bermuda. Depois de marcar, então risquei de um lado ao outro do molde. Na parte da cintura, eu entrei 1,5 centímetro para dentro do molde. Depois subi 2 centímetros para cima da margem que eu risquei. Depois de fazer essas marcações,
Com uma régua em curva, eu fiz uma leve curva da parte superior à marcação do gancho. Depois de fazer essa marcação, aqui na lateral, na margem da cintura, eu entrei para dentro do molde 1,5 cm. Marquei também 15 centímetros para baixo. Com uma régua em curva, eu fiz uma leve curva do quadril até essa marcação. Aqui na parte da barra também, na lateral, fiz uma marcação para dentro do molde de 1,5 cm. Depois de fazer essa marcação com uma régua em curva, eu liguei de onde eu marquei os 15 centímetros para baixo, até o ponto marcado. Depois de finalizar o molde na parte da barra, então finalizei a parte da cintura. Risquei desses 2 centímetros que eu subi na parte do gancho, na parte do centro das costas, até a lateral, aonde eu fiz essa marcação. Depois eu medi com uma fita o meio da peça, que deu 25 centímetros, então eu dividi 12,5 para cada lado. Fiz a marcação central no meio, de 12 centímetros de comprimento. Esse vai ser o comprimento da pence. Depois de fazer essa marcação, fiz outra marcação de 1 centímetro de cada lado. E fiz o desenho da pence, riscando da margem da cintura até o final da pence. Depois de finalizar todas as marcações no molde, então iniciei cortando pela lateral. Cortei até próximo da barra, mas não posso cortar a barra porque tem que dobrar primeiro o papel para depois cortar para fazer o acabamento. Então iniciei cortando a parte da barra. Depois de cortar a barra, então esse 1 centímetro aqui que eu marquei, eu dobrei para dentro. Eu dobrei também essa parte onde está riscado aqui os 7 centímetros. Dobrei por cima do molde e cortei o restante. Porque se cortar antes não vai sobrar tecido para fazer o acabamento. Então depois cortei a entrepernas. Cortei a parte do gancho, aonde eu fiz a segunda marcação de 1,5 cm. Cortei até a saída do gancho. Para cortar a parte da cintura, então tem que dobrar primeiro a pence para depois fazer o corte. Cortei nessa segunda marcação. Depois de cortar, coloquei o molde sobre um papel e fiz as marcações na margem da cintura. O cós eu deixei com 7 centímetros de largura. Depois de fazer essas marcações, com uma régua em curva, risquei por cima. Aqui na lateral do cós eu fiz uma leve curva. Aqui no centro das costas, eu deixei ele mais reto. Então, depois de fazer essas marcações, risquei com uma leve curva. Risquei pela parte de dentro da régua. Com uma fita, então, fiz as medidas de 7 centímetros em toda a margem do cós. Depois risquei novamente pelo lado de dentro da régua. Para finalizar, então é só cortar o cós. Depois de finalizar o corte no molde das costas, então, dobrei novamente a pence e o cós encaixou bem certinho. Para finalizar, então, eu risquei o molde para fazer o fio da peça. Com a régua, fiz a marcação da pence para baixo e fiz o final com uma flechinha apontando o fio da peça. Então, depois de finalizar a parte das costas, esse é o resultado. Aqui na entrepernas e na lateral ficou com essa sobra de papel, porque na hora que for cortar no tecido, vai sobrar tecido para fazer a bainha, o acabamento. Com o molde da parte das costas pronto, então vamos cortar o molde da parte da frente da peça. Ao iniciar o molde da parte da frente, eu fiz um retângulo com 27 centímetros de largura e 49 no comprimento, o mesmo comprimento da parte das costas. A parte da frente eu deixei mais estreita 1 centímetro do que a parte das costas. A parte da frente eu marquei já direto a altura do gancho, porque como eu já sei que é 22 a altura do quadril, depois eu marco no final. Então marquei 30 centímetros de altura de gancho, depois risquei com a régua novamente. Risquei também a saída de gancho da parte da frente, que são 5 centímetros.
Como a saída do gancho da frente deu 5,4, então eu arredondei para 5, eu baixei 4 milímetros. Fiz a mesma marcação de 5 centímetros do risco para cima. E depois, com uma régua curva, fiz a curva do gancho da frente. Na parte da cintura, eu diminuí 1 centímetro para dentro do molde. Desci também 1 centímetro da cintura para baixo. Depois de fazer essa diminuição, com uma régua curva, risquei da altura da cintura até o final da curva do gancho na parte superior. Aqui na parte da cintura, eu coloquei a régua em curva e não risquei reto. Eu risquei com uma leve curva, porque aqui vai ter uma prega de 3 centímetros. Aqui na parte da cintura, eu entrei para dentro 1,5 centímetros. Depois marquei mais 3 centímetros, porque vai ser cortada a abertura do bolso. No primeiro ponto até a lateral, eu medi 15 centímetros e marquei. Depois risquei com a régua em curva, da margem da cintura até o ponto marcado. A abertura do bolso eu deixei com 16 centímetros. Para fazer a prega, marquei o meio e desci 3 centímetros abaixo da cintura. Risquei por 3 vezes, uma no centro da frente e 1,5 centímetros de cada lado. Na parte da barra, eu aumentei 1,5 centímetros do lado da entrepernas. Na lateral, eu diminuí 1 centímetro para dentro do molde. Continuando, aqui na entrepernas, com uma régua curva, eu risquei do final da saída do gancho até essa marcação de 1,5 centímetros. Na lateral, eu iniciei riscando de onde eu fiz a primeira marcação até o final da barra. Aqui na barra, eu marquei 7 centímetros de cada lado. Essa marcação é onde vai ser feito a bainha italiana. Depois de fazer essa marcação de 7 centímetros, fiz também uma marcação de 1 centímetro. Essa marcação de 1 centímetro, eu vou fazer a primeira dobra da bainha, depois vou dobrar a segunda vez. Então, depois de fazer essas marcações, risquei de um ponto ao outro. Risquei também esse 1 centímetro de um ponto ao outro, da entrepernas até a lateral. Ao finalizar o molde da parte da frente, então dobrei aqui nessa marcação onde eu risquei, que dá 7 centímetros. Dobrei também esse 1 centímetro onde eu fiz essa marcação. Como essa bainha é uma bainha italiana, então eu vou dobrar o tecido 2 vezes para fazer a bainha. Então eu tenho que dobrar ela assim antes de cortar no papel, porque senão depois não vai sobrar tecido nas laterais para fazer o acabamento. Depois de dobrar a bainha, então iniciei cortando pela entrepernas. Ao cortar a altura do gancho, eu cortei nesse segundo risco, aonde eu diminuí 1 centímetro para dentro do molde. Continuando, ajeitei de novo a bainha e cortei a lateral. Cortei em cima desse segundo risco também. Aqui na abertura do bolso, na parte superior, eu deixei para cortar junto com o molde do bolso. Para cortar o cos, então eu dobrei as duas marcações da prega, uma sobre a outra, para cortar o cos. Tirei a prega para a lateral. Depois cortei essa diferença na parte superior de 1 centímetro. Depois de cortar essa diferença da cintura, então coloquei o molde sobre o papel e desenhei o molde. O cos eu vou deixar também na largura de 7 centímetros. Iniciei fazendo uns pontos, traçando a cintura. Esse cos eu já deixei com margem de costura. Depois de pronto ele vai ficar com 5 centímetros. Com uma régua risquei também o centro da frente do cos. Aqui na lateral eu fiz uma leve curva. Com uma fita, medi toda a extensão do cos com 7 centímetros. Depois de fazer essas marcações, com uma régua em curva, risquei por cima dos traços marcados. Então, temos aqui a metade do cos da parte da frente.
Depois de cortar essa primeira metade, que é a metade menor do cos, que ela fica do lado direito da peça, então eu cortei a outra parte do cos, que é 5 centímetros maior. Depois de cortar o cos da peça, iniciei cortando o bolso. Dobrei o papel ao meio e cortei. É bem simples e fácil de fazer esse bolso. Eu fiz ele duplo, você pode fazer aberto também. Como eu já tinha o molde do bolso, que eu fiz a bermuda rosa, então eu coloquei ele por cima do papel dobrado e cortei, copiando o desenho do molde do bolso. É bem simples, é um bolso arredondado. Você vai cortar o comprimento que você quiser. Eu deixei ele com 7 centímetros abaixo da abertura do bolso. Depois de cortar, coloquei por baixo da frente e cortei as diferenças, porque com a prega certinha no molde, cortei essa pequena sobra aqui na parte superior. Depois de cortar essa sobra de papel, então abri o bolso e coloquei ele aberto na lateral da peça e cortei essa diferença do bolso, aonde vai ser a abertura. Então temos aqui o bolso pronto. Vejam, ele é bem simples e fácil de cortar. Com o bolso cortado e o cos, então dobrei a prega para a parte do bolso, vejam, o molde ficou perfeito. Depois coloquei o cos, ele vai sentar bem certinho na peça. Agora é só cortar a braguilha e o pertingal. Para cortar o pertingal, eu fiz um retângulo de 17 centímetros de comprimento com 10 de largura. Depois de fazer esse retângulo, então com a régua, risquei por cima dessas marcações. Risquei 17 centímetros de comprimento e 10 de largura. A braguilha eu deixei com 16 centímetros de comprimento, porque depois vai tirar um para costura, então ela vai ficar com 15 centímetros. E deixei com 5 centímetros de largura. O zíper para usar com esse tamanho de braguilha e pertingal é de 15 centímetros. Depois de riscar as duas peças, então cortei. Fiz uma leve curva na parte inferior da braguilha e depois cortei. Na hora de costurar, o pertingal vai ficar dobrado ao meio, então ele vai ficar na largura da braguilha. A tira do passante eu já deixei ela cortada. É uma tira de 50 centímetros com 4 centímetros de largura, que vai dar 5 passantes, 3 para a parte das costas e 2 para a parte da frente. Lembrando que essa bermuda aqui eu tirei nas medidas exatas. A bermuda que eu fiz, a bermuda rosa, eu tirei de outra bermuda jeans. Então o gancho dela era menor que esse. Esse ficou com 11 centímetros. E o que eu tirei o molde, ele é bem menor. A saída de gancho era de 8 centímetros. Com a parte da frente finalizada, cortei o outro cos também do outro lado da peça. O cos do lado esquerdo. Espero que eu possa ter ajudado. Deixem aí os seus comentários, curtam o vídeo, compartilhem. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo.